Olá pessoal, Éder Leal aqui, e no vídeo desse domingo a gente vai fazer o episódio 2 do quadro Antes do Trade, que é um quadro que é feito para a gente poder trocar ideia com outros traders, às vezes traders que têm canal no YouTube, às vezes não, mas com o objetivo de vocês conseguirem tirar alguma coisa bem vantajosa dessas conversas, né? Tirar algum insight, alguma ideia que possa servir para vocês aí ao longo da semana ou até mesmo ao longo dos próximos meses, né? De repente, às vezes uma coisa que a gente conversa aqui no quadro pode tornar vocês aí uma mudança importante no operacional de vocês, ou até mesmo na maneira que vocês enxergam o day trade, tá? Que é sempre o objetivo aqui do canal, beleza? Hoje, antes de começarmos, eu quero deixar só 2 recados rápidos aqui. O primeiro é que na quarta-feira agora, do dia 25 de fevereiro, às 15 horas, eu vou fazer um encontro aqui, um encontro fechado, vai ser no Zoom, com inscritos aqui do canal, em geral, quem quiser participar, porque a ideia é a gente trocar, conversar aí sobre mentalidade, disciplina, um pouco de técnica também. Qualquer pergunta relacionada a day trade, a gente vai conversar nesse encontro fechado. Se você quiser participar, é gratuito. Aqui no primeiro, na descrição mesmo do vídeo, eu vou deixar um link para vocês acessarem, que é um grupo do Telegram. Você entra lá, porque lá eu vou mandar o link de acesso do Zoom no dia, tá? Então, quem não tem conta no Telegram, é super simples, parece o WhatsApp. É só você baixar, criar uma conta ali, e não se preocupe que eu não vou ficar mandando várias mensagens todos os dias nem nada. Eu vou usar esse canal apenas para a gente se comunicar quando a gente for fazer esse tipo de encontro ou alguma outra coisa que seja interessante compartilhar direto com quem quer estar mais perto ali de participar de contos fechados, tá bom? O segundo recado é que nesse domingo aqui encerra meu grupo de mentoria, as inscrições do meu grupo de mentoria. Então, se alguém ainda tem interesse, ainda tem a oportunidade de entrar só até hoje, porque depois aí o pessoal vai entrar numa nova fase e eu não quero deixar alguém muito tempo para trás, tá? Então, por isso que a gente vai encerrar aqui. E aí, se tiver alguma outra turma no futuro, a gente abre e conversa com vocês, beleza? Então, indo para a parte técnica, aqui a parte do quadro, hoje eu tenho o prazer de convidar aí um amigo aí de já bastante tempo no canal, né? Eu lembro que, eu não sei se eu me inscrevi no canal dele primeiro ou ele se inscreveu no meu, mas eu sei que faz bastante tempo que a gente já conversa ali pela área de comentários. É um cara que eu admiro pela parte de seriedade que ele tem no mercado, né? De falar muitas realidades, algumas que até o pessoal pode achar, às vezes, contraditório com quem opera, mas que é importante. É alguém que, com certeza, já tem uma visão do que é day trade de verdade, não se ilude fácil com algumas armadilhas que a gente vê aí. E hoje nós vamos conversar sobre o que atrapalha no day trade, o que atrapalha ele, o que me atrapalha, vamos ter esse bate-papo, tá? Então eu tenho o prazer de convidar o meu amigo Franquis Ordaon, do canal Franquis Ordaon. Bem-vindo, cara. E aí, galera? Beleza? Tentar aí expor um pouquinho das ideias aí. Primeira vez que estou gravando um vídeo aqui, uma espécie de collab, né? Com o Éder, e agradecer o contato aí, agradecer também a oportunidade. Tamo junto aí, tentar mostrar para esse pessoal aí o que é possível para tentar reter o que é bom, né? E o que não prestar também você pode descartar. Perfeito. Essa frase do Franklin é uma coisa que eu gosto muito, que eu acho que isso serve para tudo, principalmente para o YouTube, né? Eu sempre fui uma pessoa que consumi muito conteúdo de internet, até hoje consumo muito conteúdo de YouTube, muito conteúdo sobre trade, porque imagino que todo mundo, quando a gente começa a estudar sobre trade, a gente se apaixona, né? A gente quer consumir tudo que é possível e às vezes tem conteúdo de alguém que é totalmente diferente do nosso, em termos de parte técnica, mas ouvindo ali, às vezes a gente pega um pedacinho daquele ali, e é isso que vai formando a gente como um grande trader, né? Primeira pergunta que eu quero fazer para ti, Franquis, é, em termos de apresentação mesmo, você avisar para nós aí há quanto tempo você opera, como você começou no mercado financeiro aí, no day trade. Olha, meu primeiro contato com trade foi em 2016. Contato, assim, né? Começar a ver as coisas e tal. Eu acho que foi em 2016 que quando surgiu essa onda meio da Atom, a mesa proprietária da Atom, junto ali também com o pessoal do, não sei se você conhece o pessoal, mas do SST. Sim, foram bastante importantes aí no meu início. Exato. Eu lembro que logo no começo foi quando o João Homem lá, ele conseguiu uma espécie de pacote com a Modal, de ter a corretagem de 23 centavos, se não me engano, na época. Mas enfim, foi nessa época que eu comecei a ter contato e tal, fui tentando estudar alguma coisa, ia arriscando, ia testando para ver como é que era, só perdendo dinheiro normal, né? Conhecendo, e para ter plataforma era uma coisa que pagava, era tipo a mais barata na época, acho que era R$40, enfim. Foi nessa época que eu comecei a ter o contato, mas eu comecei de fato a operar mesmo em 2025, que
foi quando eu saí do meu emprego. Aí eu falei, bom, porque quando eu tinha um emprego, ele não me permitia fazer day trade. Não por causa de horário, mas por causa mesmo de contrato mesmo, que eu trabalhava no Bradesco. E no Bradesco você não pode realizar nenhum tipo de operação de day trade. Bateu lá no imposto de rendazinho lá, eles fazem um F5 do sistema deles. Eles souberem que você fez day trade e ajusta a causa na hora. Então, Nossa. não poderia fazer. Poderia fazer swing, mas day trade não. Aí, agora, quando saí em 2025, em janeiro de 2025, eu falei, bom, agora eu vou brincar aqui com esse negócio aqui, né? Aí comecei, de fato, em 2025, mas antes desse período, eu já trabalhava no Bradesco, então eu fazia swing, né? Então, eu sempre fui dessa vertente de swing. Inclusive, uma coisa que eu até comentei no canal, né? Que é uma dificuldade minha tentar adaptar o que eu faço no swing no day trade, porque é um jogo totalmente diferente. Então, eu Com fico com aquela certeza. coisa, tipo, pô, eu queria fazer isso aqui, mas eu sei que não dá, eu fico forçando a barra às vezes. Mas aos poucos você vai se encontrando no meio do caminho, fazendo alguns ajustes e a gente vai caminhando aí. E aí, quando começou nesse swing lá, antes do day trade, né, ainda do período na empresa que você trabalhava lá, você já tinha alguma técnica que você já vinha estudando relacionada à análise gráfica, né? Que você é um operador gráfico. E aí você começou a fazer swing utilizando essa técnica e depois tentou adaptar ela para o day trade. Seria mais ou menos assim? Isso, eu comecei a tentar adaptar. Eu não comecei, o meu relatório de 2025, eu não comecei a fazer já dessa maneira. Porque basicamente o que eu opero no swing é clássico. Minha escola, posso falar nomes aqui de Claro, gurus? pode falar. Sim, não tem Minha problema. escola, basicamente, eu tento fazer mais ou menos o que basicamente o ogro faz, só que na vertente de swing. Uhum. Então, só que antes de eu começar de fato iniciar no day trade, eu já estava percebendo que era bem difícil para mim fazer isso. Então, eu precisava de algo um pouco mais, como você mesmo diz, mais objetivo. Eu precisava de algo mais objetivo. Então, já comecei com essa ideia já mais um pouco adaptada. E é basicamente isso. Eu quase que não faço a mesma coisa que eu faço no swing. Eu tento fazer a questão que eu já conversei até contigo, de tentar, como é que eu posso dizer, pegar mais, não ter alvos, que é uma coisa que eu faço no swing. Eu não tenho alvos, então eu tento surfar o máximo que dá. Eu tento pegar essa ideia, mas a técnica de operação em si é completamente diferente. Ótimo. E o que tu acha que atrapalhou mais, principalmente no início e também até mesmo na fase atual, né? Alguma coisa de falta de objetividade na parte técnica, alguma situação técnica que você acha que ainda precisa lapidar um pouco mais? Algo mais emocional em termos de disciplina, de execução? Algo emocional, de repente, psicológica mesmo? Alguma coisa que te impede, alguma situação que impede você de ter ganhos maiores, alguma coisa desse tipo assim, ou algum comportamento até fora do mercado, de repente o trabalho ou algo que atrapalha a concentração que você tem no mercado no dia a dia? Olha, quando eu estava sem trabalhar na época, para mim o mais difícil, ainda continua sendo, a parte mais difícil é o psicológico, que querendo ou não acaba envolvendo a disciplina, porque eu não consigo separar as duas coisas. Então, para mim sempre vai ser a disciplina, você sempre tem aqueles gatilhos que te faz querer fazer merda. Como já até comentei também contigo, você vê o trade andar a seu favor, você chega muito perto de pegar seu alvo, volta tudo. Geralmente, para mim, sempre é um gatilho de vingança. Né? Vou dizer, fazer o trade de vingança. É sempre aquele gatilho ali que mais me atrapalha, tanto antigamente como hoje. Agora, em termos de estruturalmente falando, hoje o que me atrapalha mais é o meu atual emprego. Que eu consigo fazer minhas operações, mas eu não consigo estar com o meu notebook lá para poder fazer isso. Então, eu sou obrigado a operar pelo celular. E como eu, desde o começo, tentei fazer um operacional simples e que fosse rápido de bater o olho, de olhar e fazer, beleza, dá para fazer um trade aqui e largar lá, por exemplo, né? Então, é mais fácil de fazer isso no celular. Eu não conseguiria, por exemplo, operar da maneira que você opera no celular, tendo que fazer o alt tab, né? Tipo, Sim. preparo com o emprego e ir ali. Eu não conseguiria, pelo menos eu. Claro que você Até já pela domina. falta até mesmo pela falta de foco, né?
Exato, acaba você precisa atrapalhando. você lê cada barra, você precisa prestar atenção a cada barra. E então, a maneira como eu opero, eu não preciso prestar atenção a cada barra. Eu só preciso olhar basicamente uma configuração inicial ali, olhei, beleza, botou algo, se botei entrada, se não pegar, não pegou, então paciência. Perfeito. Então, Vamos ver eu se tu acho que pode concorda atrapalhar. comigo. Eu penso que relacionado à parte psicológica e disciplina ali, o pessoal mistura muito, tá? Eu até tenho falado isso mais seguido agora, que mistura aquilo que é de fato psicológico, né? Por exemplo, traumas de infância, a maneira que a pessoa lida com dinheiro, que também gera autossabotagem, isso não há nenhuma dúvida. E nesse sentido, eu acho que sim, a pessoa precisaria de um profissional da psicologia para ajudar ela a superar, né? E porque trade não é uma coisa normal, assim, em termos de lidar com dinheiro, né? Ele muda a maneira que você lida com dinheiro, isso é inevitável. Por exemplo, fora do mercado, R$ 100 você não quer perder ele de jeito nenhum. Dentro do mercado, às vezes a gente perde R$ 100 em 1 minuto e às vezes está tudo bem, né? Porque a gente começa a distorcer a maneira que a gente enxerga no mercado. E aí eu vou dar um exemplo assim, quando você faz ali, por exemplo, R$ 1.500 em um trade, tá? Quando você faz a primeira vez esses R$ 1.500, é claro que você fica eufórico no primeiro momento, fica feliz, né, que aconteceu, mas dependendo de qual foi a sua situação familiar, de falar pela minha, né, que vem de família, assim, com bastante dificuldade financeira, tu fica com aquela coisa na cabeça, assim, pensando, poxa, mas eu fiz aqui 1.500 em um dia, cara, é um salário mínimo, né, em um dia. E aí, de repente, um familiar não faz isso no mês, ou trabalha muito, tem muita dificuldade para fazer em um mês. E aí isso gera uma autossabotagem, porque no trade tu esquece que esses 1.500 que tu fez hoje, tu pode perder amanhã e tu pode perder 2.000 amanhã, né? Exato. Você fica só focando, pensando que naquele dia que você ganhou e talvez uma ilusão de que vai ser todos os dias assim, né? Alguma coisa desse tipo. Então, essa parte, quando a gente tem esses problemas que são de autossabotagem relacionadas a traumas, a situações familiares, um profissional vai ajudar. Mas tem uma outra parte que eu acho que é a grande parte do mercado, que eu acho que até envolveu o que tu citou agora há pouco aqui, que é relacionada à disciplina. Então, ele não é o emocional psicológico, é um emocional voltado à disciplina. Teu trade chegou próximo do teu alvo, não chegou, voltou para o teu stop, aí vai dar um sentimento de raiva, que é normal, né? O nosso cérebro não é programado para perder, né? Nós não queremos perder. E aí vem o trade de vingança, aí o trade de vingança já é na raiva, aí de repente já gera um outro trade, e acaba gerando dia de fúria. Eu lembro de ter ouvido no teu canal você falar que no início teve vários dias de fúria, né? Conta para nós algum específico aí que tenha gerado um trauma para depois, sabe? Algo que aconteceu aquele dia, tu encerrou aquele dia e aquilo ali te marcou por bastante tempo depois. Cara, eu acho até que eu tenho, quer dizer, porque eu mudei de canal, né? Eu tenho esse vídeo até deslistado, mas eu acho que foi um dia lá pro meio de 2025 que eu tava positivo. Tava positivo, cheguei a ficar positivo, tava positivo no dia, aí eu fui fazer um outro trade, aí eu voltei pro zero. E daí eu fiz outro trade e por medo, acho que posso considerar medo, por medo eu falei, não, vou encerrar esse trade aqui porque eu acho que, aquele famoso acho, eu acho que o negócio aqui era pro outro lado, eu vou lá e aceito o loss, não porque pegou no meu stop, mas eu saí antecipadamente, de forma errônea, julgamento errôneo, e eu saí, aí o trade voltou pro lado que realmente ia, aí despertou de novo aquela sensação de vingança, e eu comecei a sair totalmente do meu operacional. Aí eu puxei para 2 minutos, comecei a tentar buscar o que eu faço nos 15 minutos, fazendo 2. Aí com uma frequência muito maior, um pouco mais errático, né, do que o dos 15, aí era para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, e cheguei até postei um vídeo com esse título, peguei, acho que foi 9, acho que foi 9, 11, coisa assim, de loss seguidos. Só um atrás do pá, 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 pá. Por que eu tô fazendo aqui? Aí eu descansei, aí eu parei. Basicamente, o que eu aceitava perder em uma semana, perdi no dia. Porra. Exato. Perdeu o completo controle, né? Já não Exato. era mais nada racional ali, né? Nada. Eu poderia simplesmente ter colocado aquela ferramenta do gestão de risco A da plataforma. plataforma. Não coloquei. O que eu tinha no máximo é que eu sempre coloco minha margem do dia, eu faço todos os dias. Eu não deixo fixa lá e só chegar e operar. Então, uma forma de tentar
burlar um pouco isso, todo dia eu entro e coloco minha margem máxima que eu aceito perder. Não coloco a margem máxima do dia, porque acaba atrapalhando também na questão de colocar os contratos. Então, eu boto a margem máxima da semana, porque se acontecer alguma coisa lá, estopa lá e acabou. Coloquei e perdi aquele limite ali. Aí falei, caralho, velho. Aí a corretora travou me no travou. seu limite. Exato. Eu falei, pô, e como eu também tenho pouco dinheiro na corretora, por mais que eu quisesse chegar lá e colocar mais margem para poder continuar operando naquele dia, seria tão pouco dinheiro que não daria para fazer quase nada. Aí eu teria que pegar, fazer o Pix para a corretora. Então, eu tento dificultar minha vida nesse caminho para não tornar tudo fácil. Ótimo, exatamente, esse é o ponto. Aí, basicamente, tornar um pouco difícil, né? Isso, eu tento dificultar minha vida em relação a facilitar operar. Agora, inclusive, recentemente, que beleza, eu vou me render à plataforma, peguei lá no Profit, coloquei a gestão de risco, botei limite de operações e o limite do dia para não correr esse risco. Falei, beleza, vamos lá. Acontece de, por exemplo, bati o limite do dia e deu um novo sinal que, de fato, iria pagar todos os meus lotes, mas eu tô travado, velho. Porra, velho, por que botei essa bexiga aí? Mas, enfim. Eu sei que no longo prazo vai mais me ajudar do que me atrapalhar. Então. Perfeito. Sabe, Franquis, que quando eu tava ali na fase do 0 a 0, tá? Tava quase conseguindo ter resultado positivo. Fazia num mês, no outro mês ficava 0 a 0, perdi um pouquinho, não conseguia seguir. E eu comecei a tentar procurar alguns traders que eu imaginava que já eram positivos, né? E infelizmente, assim, o pessoal, não vou nem falar os mais famosos, falou quase famosos, né? Que já tem algum canal, que naquela época eu nem conhecia o pessoal ATT, né? Era anos atrás aí, realmente. O pessoal não é muito acessível, infelizmente, né? Você manda uma mensagem, eu não te respondem, ou respondem de forma muito curta. Eu até entendo pelo fato de que às vezes o volume de mensagem é alto, mas às vezes precisa de uma informação. E era uma que eu queria saber na época, era o seguinte, bom, você tem uma técnica que funciona, uma técnica que é boa, você já está percebendo que ela funciona. E aí você levou o loss no dia. Por que não fazer o próximo trade se a configuração foi perfeita para aquela técnica, sabe? Isso ficava na minha cabeça assim, tá, mas o que faz ele parar se ele sabe que essa técnica dele funciona e está aparecendo um novo sinal, sabe? Eu não conseguia encaixar. E na época eu já tinha lido o livro do Mark Douglas, né? Já tinha a parte teórica relacionada à disciplina do trade, psicologia do trade, como o pessoal gosta de falar. Eu já tinha essa informação, mas ela não encaixava, não conseguia. Foi somente depois, e também não foi essa resposta, não consegui de ninguém essa resposta, eu tive que realmente parar para pensar e aí estudar sobre natureza probabilística do mercado, ver um conteúdo do Van Tarp, né, que o Van Tarp acho que é muito bom nesse conteúdo, né, e aí eu comecei a entender o seguinte, que na verdade nós estamos trabalhando aqui com estatística, probabilidade, matemática, né, então se hoje é um dia que eu estou levando stop, mesmo que a configuração a próxima pareça ser boa para o meu operacional, eu não tenho como garantir o resultado, eu não tenho como saber qual vai ser o resultado. Ele pode ir até 10 pontos de distância da proximidade do meu alvo, voltar tudo e me tirar no stop. E se eu aumentar o meu risco no dia e levar um stop maior do que deveria, a chance de eu perder o controle é maior. Então vale muito mais a pena eu parar naquilo que ficou configurado a primeira vez, encerro aquele dia, aceito a perda, não tem problema nenhum, e volto no outro. Porque já deve ter acontecido contigo de um dia ter sido muito ruim, e tu insistiu, aí no outro dia, de repente, você fez um trade muito bom, lá 9h15 da manhã, fez uma baita operação, e aí ficou pensando, o que eu briguei ontem, né? Perdi dinheiro ontem e hoje eu estou ganhando de forma mais rápida, né? Então, hoje acontece. Pois então, não é algo que a gente pode controlar, o resultado a gente, de fato, a gente não controla, né? E, infelizmente, muitos canais do YouTube não mostram todos os dias suas operações, por exemplo, e eles acabam ocultando, porque é difícil também lidar com o público na internet, eu até entendo essa parte, mas acabam ocultando a informação de que todo mundo leva stop, né? Qualquer um, é impossível. Posso pegar o Ogro, que já foi citado hoje aqui, ele leva stop também, né? E, mas quem tá lá na sala ao vivo dele vê, tudo bem, mas só quem tá lá, quem não tá, que é o canal do YouTube, que é muito maior do que a sala ao vivo dele, não sabe que ele leva stop, ele de repente tem sequência de dias negativos, aí vê um padrão de vida dele, ou vê um resultado de uma boleta e vai achar que aquilo ali é o normal de se fazer todos os dias, e não é. Exato. Então nós somos configurados no trade a ter
muitas informações que nos levam a crer que um trader consistente não vai levar stop, e é engano isso, né? Não existe isso. Os livros, depois que eu fiquei consistente, eu fui estudar de novo os livros do Mark Douglas, e, cara, tudo fez total sentido, diferente da primeira vez. Porque aí eu percebi o seguinte, se o Mark Douglas, que não é brasileiro, passa por essa situação, o Tom Hogarth não é brasileiro e passa por essa situação, o Franks é brasileiro e passa por essa situação, o Éder é brasileiro e passa por essa situação, o Van Tarp passa por essa situação, e todo mundo passa, então existe um padrão também no comportamento do trader, né? Então eu vou tentar seguir o padrão que funciona e não o padrão que não funciona, sabe? Acaba ajudando a disciplina. E aí o ponto que tu falou aí sobre usar a trava da plataforma, né? Lá no SST mesmo, a gente, quando tinha aqueles encontros, aquelas reuniões sexta-feira de noite, né? Muitas vezes o trader falava lá assim, não, mas eu não vou usar a trava, porque é um tipo de controle que eu tenho que me acostumar a fazer e não posso terceirizar para uma ferramenta. Só que pensa, cara, se tem uma ferramenta para te ajudar, usa a ferramenta. Né? A gente tem que tentar dificultar a maneira de fazer coisa errada, né? Então, eu uso trava na plataforma até hoje. Essa ideia que você falou de colocar uma margem menor para a corretora estopar, também é um caminho. Mesmo a proprietária faz isso também, né? Acaba estopando a pessoa no limite. Então, são maneiras. O que a gente não pode fazer, na minha opinião, é se ancorar nisso. É tipo, vou deixar até a corretora estopar. Que aí é um comportamento errado, né? Exato. Concorda? Concordo completamente. E, porra, cara, não tenho nem o que mais dizer, é isso aí. Assina embaixo. A única coisa que eu adicionaria a isso, na verdade, é que ainda assim, ainda que seja completamente lógico o que você falou, e eu concordo completamente com isso, por mais que a gente saiba disso, ainda é difícil colocar na porra na prática. Perfeito. Ainda é difícil. É mesmo. É difícil mesmo. E aí foi bom falar, porque aí eu lembrei, quando tu estava falando ali, eu pensei em citar isso. O que me ajudou, e que provavelmente vai te ajudando também, porque tu tem resultados bons ali, então certamente alguma coisa tu faz nesse sentido, é tornar mais objetivas as questões. Porque que eu tenho, por exemplo, eu tenho uma regra de proteção de 90% do alvo. Mandou 90% do alvo, 0 a 0. Aí às vezes chega nos 90%, volta tudo, me tira no 0 e depois vai no alvo. Né? Aí até o pessoal questiona, esses dias o pessoal fez eu pensar até, eles falaram assim, olha, mas se de repente tu colocar uma outra regra que se não andou 90, tu encerrar o trade, de repente não vai ser mais interessante do que no 0 a 0, aí eu pensei, vou colocar para teste para ver se isso vai ser melhor ou não, mas eu tenho que ter alguma regra para abandonar a operação, porque aí eu estou protegendo a minha cabeça e não o meu resultado financeiro apenas, né? Porque aí eu não vou ficar irritado de, chegou em 90, voltou tudo e me tirou no stop, né? Aí eu vou tentando todo dia tentar criar algum tipo de regra para colocar nas operações que possa proteger mais a minha cabeça do que o financeiro. Porque o financeiro, como eu disse antes, infelizmente o trader ele começa a ter uma percepção diferente do financeiro, né? Ganhar e perder ali fica meio ok para o trader conforme vai passando o tempo, né? Mas a cabeça não, a cabeça a gente tem que proteger porque é ela que vai me manter dentro do trilho para seguir positivo. Inclusive, uma maneira que tu já me viu divagando bastante sobre isso, é que o fato de ter alvo, que eu fazia isso no começo, comecei com 1 para 1, depois fui para 2 para 1, e, de novo, como eu venho da escola de swing, então eu sou um cara mais de payoff do que um cara de win rate, né? Então eu busco trades menos probabilidade para ter um payoff maior. Porém, eu sei que no day trade, como o nome já diz, é day trade, então você tem uma janela limite. Então, o fato de você ter uma janela de tempo ali para realizar aquela situação ali, aquele trade, é complicado porque, cara, quando você é um cara do payoff, significa que você vai consequentemente errar mais vezes. Então, como eu vou errar mais vezes, eu preciso estar disponível, teoricamente, para outras operações, porque que vai pagar todos os meus stops. Diferente de você, que é um cara mais de alta probabilidade, provavelmente o trade que você vai entrar agora, teoricamente, ele tem uma probabilidade maior de ir para o alvo do que de ir para o loss, teoricamente. E o meu não. O meu, geralmente, vai mais para o loss do que para o gain. Então, se eu não tiver aquele tempo disponível ali para fazer a operação, para pegar exatamente o que vai pagar meu loss, isso me atrapalha. E então, uma mudança que eu fiz foi, beleza,
como eu não quero ter alvo, porque é uma questão que me atrapalha o fato de ficar indo e voltando, isso me dá os gatilhos, então beleza, não vou ter alvo, mas eu vou ter um parâmetro de que chegou ali, eu começo a fazer o trailing stop. Aí eu vou, beleza, cheguei ali mais ou menos na região de 1,5, 2 para 1, já começo a fazer o trailing stop, porque se voltar, eu saio com alguma coisa, não vou assumir o loss, ou até 0 a 0 no seu caso, por exemplo. Então, agora, se não chegar lá, beleza, eu aceito, eu estou disponível para isso. Mas como eu tenho essa janela, e eu sei que muitas vezes, o que tem acontecido comigo até esses dias, as barras iniciais do dia tá dando 1.500 pontos, às vezes, 2.000 pontos, a primeira barra de 15 minutos, você fala, porra, o que é 2 para 1 disso? É 4.000 pontos. Será que vai dar 4.000 pontos no dia? Provavelmente não vai. Essa volatilidade está muito alta, e o mercado está mais expansivo, né? Na região de quase 200.000 pontos. Isso vai se tornar um pouco mais normal, mas, pô, é complicado. Então, eu sei que muitas vezes não vai. Então, preciso encurtar um pouco essa ideia. Tipo, chegou 1 para 1. Então, chegou 1 para 1, vou começar a proteger mais, porque eu estou o tempo todo tentando me adaptar ao mercado. Eu ainda estou nessa fase de tentar adaptar algumas coisas, normal, faz parte também. E como eu tirei o alvo também, tirei o alvo para evitar ter esses gatilhos, e eu estou tentando me proteger ao máximo, porque eu, como de novo, eu falei, eu sei que eu vou errar mais vezes. E o dia, eu tenho um limite de tempo no dia. Então, como é que eu saio dessa equação? Porque no swing, beleza, pô, botei lá, é dias, então eu tenho tempo. O tempo está ao meu favor, não está contra mim. No day trade, o tempo está contra mim. Então, aos poucos eu vou tentando me adaptar aqui e ali. E além do tempo, o tempo realmente horário, tem a questão dos eventos que acontecem durante um dia no day trade, né? E ainda tem porque isso, né? Para quem está operando day trade, vai ser, tá operando 5 minutos, teu stop está programado dentro dos 5 minutos. Aí durante o dia nós temos aí 9 horas a abertura do mercado, aí depois tem a abertura do mercado à vista às 10, aí entre 10 e meia, às vezes 11 e meia, o mercado americano, tem notícias no meio do caminho, e aí para quem tem um stop posicionado em 5 minutos, para ser acionado esse stop aí, pode acontecer. Rapidinho. Né? E eu tô acostumado com a questão do swing, que minhas operações de swing não tem ordem de stop. É só fechamento. Eu entro no fechamento e saio no fechamento. Eu tenho minha região que eu considero o stop, fechou abaixo, eu saio, mas preciso fechar. E não tem uma ordem ali. Não coloca o stop na tela. Eu não coloco stop na tela para evitar exatamente isso. Uma coisa que eu aprendi até com o Oliver Velez, que ele chama de stop de cutucada às vezes, né? Tipo, foi lá e voltou, não pegou blizzard, depois agora eu coloco a ordem. Só que ainda assim eu prefiro esperar fechar na região. Eu espero fechar. Isso para mim no swing é mais vantajoso, para mim. Agora no day trade não dá pra fazer isso. Eu vou considerar, beleza, vou esperar fechar. Aí vem uma notícia lá e vai lá embaixo. Mas aí no swing, a tua cabeça está preparada para, se acontecer um evento anormal e ele correr 5.000 pontos para baixo, por exemplo, dando o exemplo do mini índice, ele vai acabar estopando provavelmente no seu limite da corretora, né? Vai ser uma zeragem compulsória, provavelmente. Aí, se tiver com a cabeça preparada para isso, ok, não colocar o stop na tela, porque aí tu sabe, isso aqui foi um evento que aconteceu, ok, eu vou ser estopado pela corretora, paciência, mas depois eu volto. Seria isso? Mas aí, no caso, eu me protejo disso porque eu opero mercado à vista. Então, não vou ter risco de liquidação. E eu entro sempre com, basicamente, com 1 ou 2% do meu capital. Então, eu estou arriscando já aquele capital ali todo. Eu só vou perder aquele capital se for a zero. Então, eu estou protegido. Então, o stop é só para não ficar preso na operação durante a vida inteira. Então, vou assimilar o prejuízo aqui. Então, assim, eu acabo sempre, nunca arriscando 1%, porque 1% é o que eu entro. Agora, se eu perder esse 1%, for para zero. Mas como eu nunca vou esperar ir até zero, então eu nunca perco 1%, eu sempre menos que 1%. Sim. Com ações ainda tem uma questão que às vezes nem vai a zero, né? Às vezes ele tem um split ali antes do meio do caminho, acaba refazendo, né? Aconteceu com a Oi, por exemplo, né? Exato. Infelizmente, eu conheço algumas pessoas que investiram na Oi quando estava abaixo ali o valor, né? Conheço também. E aí o pessoal dizia assim para mim, né? Quando eu tenho, por padrão, eu nunca tento influenciar ninguém de dizer o que deve fazer e o que não deve fazer, né? Acho que todo mundo tem essa decisão aí, mas eu falo o que eu penso, e se a pessoa achar que pode de repente ser útil, beleza. E aí o pessoal me dizia assim, gente conhecida minha, né, da vida pessoal, e ele dizia assim, eu vou comprar porque não tem como chegar a zero, se chegar a zero ela vai quebrar, né, ou se ela ficar 1 centavo eu vou comprar tanto que eu vou me tornar um sócio majoritário da Oi, né? Uma ilusão. É triste, né? E aí eu explicando, gente, mas dá uma estudada sobre split, sobre o grupamento, né? Ele pode acontecer que não vai chegar a zero, ele vai
fracionar ainda mais as ações, você vai ter um prejuízo ainda maior, né? Mas é triste. Cara, outra coisa que me chamou a atenção, que eu gostei ali que tu falou, sobre o trabalho, tá? Eu vou falar o meu ponto de vista, e aí eu quero ver o teu. Trabalho e trade realmente não é uma coisa muito fácil, né? Porque alguns trabalhos permitem que você consiga operar e trabalhar, né? Seja no Alt Tab, que não deveria ser o correto, né? Passou o chefe atrás, quer dar um Alt Tab, coisa assim, não seria o correto. Mas algumas profissões permitem que a pessoa trabalhe em home, por exemplo, ela consegue trabalhar e operar. Outras, o horário bate, tem amanhã livre, trabalha à tarde, então não dá para cravar que não tem como operar trabalhando, né? E até mesmo porque o trade não deveria ser a primeira opção da pessoa como emprego, né? Ela tem que ser, você tem que ter alguma outra forma. O que eu penso? Há uma questão na internet que quase todo mundo vem para o trade já pensando no destino final, que é viver de trade. É uma coisa que eu não acho saudável, a gente já começar pensando assim. Sim. E seria muito melhor se todo mundo começasse imaginando ele como uma renda extra, né? Primeira coisa, aprender a ganhar e se manter consistente, que é uma coisa que pode ganhar no primeiro dia de trade, mas se manter consistente com o tempo, isso é o grande desafio. No momento que está se tornando consistente, fazer dele uma renda extra, até que um dia, quem sabe, essa renda extra ficou tão interessante que você possa direcionar a ele como sua conta principal, né? Que poderia ser um caminho natural com o passar do tempo, e não inicial, tá? O trade, você falou antes ali que hoje é uma das coisas que te atrapalha ter o emprego também. Eu espero que quem esteja ouvindo o vídeo não imagine o seguinte, que o Frank está dizendo que ele tem que abandonar o emprego para focar no trade, mas sim adequar uma forma de ele conseguir continuar operando, seja no mercado no mesmo horário, ou um emprego com horário diferente, ou um outro mercado, né, um mercado internacional que seja um horário diferente, sei lá, tentar se adaptar trade e o mercado, e não, então se eu sair do meu trabalho, no meu mercado fora do trade, eu vou ter melhores resultados no day trade, né? Qual que é a tua opinião sobre isso? Ainda bem que você fez esse adendo aí. Eu não estou falando que o trabalho me atrapalha, que eu tenho que sair do trabalho, não. Deus é mais, não, jamais. Na verdade, é o próprio trabalho que dá o conforto de poder fazer as operações. Mas, cara, eu divaguei já. Qual foi a tua pergunta mesmo? Não, relacionado a isso, sobre a tua ideia principal quando você fala sobre isso, é de repente, adequar um horário de trade ao trabalho atual, adequar um operacional que dê para fazer junto, de repente ir mais para o swing, ou ter um operacional mais objetivo, coisas desse tipo assim, sabe? Cara, como eu venho da escola do swing, de novo falando isso, eu acho que para mim o caminho mais fácil é você fazer swing. Não importa qual seja o mercado, pode ser à vista, pode ser Forex, pode ser cripto, sei lá. Eu acho que é o mais fácil. Primeiro que você não tem um tempo contra você. Eu vou sempre defender essa ideia. Agora, você quer insistir no day trade, como é que eu venho fazendo aqui? Eu acho que eu acredito que a opção mais fácil seja você ter um operacional tão objetivo a ponto de que não dependa de você ficar olhando o tempo todo para o gráfico, que é hoje o que eu faço. Eu não preciso ficar fazendo leitura barra, como você faz, por exemplo, para poder fazer uma operação. Explicando só rapidamente o que é que eu faço. Hoje, atualmente, o que eu faço? Abro a primeira barra de 15 minutos, eu preciso olhar para o... Eu abro o celular às 9h14. Eu vejo, deu 9h15, beleza. Abri a primeira barra. Fechou abaixo ou acima da VWAP, dos primeiros 15 minutos? Fechou abaixo. Então, boto a ordem na mínima dele, projeto, para ter uma noção mais ou menos até onde eu vou começar a fazer o trailing stop. Beleza. Caso feche acima, mas o mercado não rompa para cima, eu boto minha ordem, mas não rompeu para cima, eu volto lá depois e olho, beleza, não rompeu. Vou ver se dá uma nova configuração aqui, fechou abaixo agora e vai romper a mínima. Aí beleza, eu vou lá e boto uma ordem depois. O momento é que quando entra no trade eu não preciso mais acompanhar. Eu boto um alertazinho lá para mim de que quando chegou naquela região ali, eu vou olhar o celular, olhei, agora eu vou começar a fazer um trailing stop. Aí eu começo a olhar de um pouco em pouco no celular, que o trabalho, querendo ou não, ele me permite, esse trabalho que eu tenho, ele me permite ficar olhando no celular mais vezes. Isso facilita a minha vida. Agora, para uma pessoa que nem isso tem, hoje tem tanta ferramenta aí de automatização, se você tem um operacional objetivo a ponto de você conseguir automatizar ele,
para mim, deve ser o melhor caminho para isso, né? Se você está insistindo no day trade, o melhor caminho. Agora, se você tem um operacional muito subjetivo, aí, cara, honestamente, ou você tem o luxo, que para alguns não é luxo, ou a possibilidade, melhor trocar essa palavra, botar a possibilidade de operar num horário diferente do mercado, ou então você vai para o Forex. Então, você opera, faça seu day trade, então, no Forex ou em cripto, porque você não fica refém do horário. Você vai sempre ter mercado no horário que você não está trabalhando. Só que ainda assim, é uma coisa que eu admiro quem consegue fazer, mas é fora você trabalhar. Aí depois que você trabalha, você ainda tem que pegar aquela janela de tempo que você tem livre para ainda operar, que eu também considero um trabalho. Então, tipo, trabalho. É um trabalho, sim, com certeza. E aí, se você ainda quer gravar para o YouTube ainda, pô, trabalha ainda mais, é foda. Inclusive, até por isso que eu reduzi bastante as questões de vídeo, porque, pô, chego do trabalho, às vezes eu não tô muito afim de gravar vídeo, não, velho. Pô, eu só quero descansar aqui, ficar com meu cachorro, com minha esposa, e é isso aí. Com certeza. Mas eu ainda acho que o melhor caminho é você, se você conseguir automatizar, automatiza ou faz swing. Perfeito. Eu costumo dizer o seguinte, sempre que a gente vai fazer alguma coisa na vida, a gente vai abrir mão de outra, né? A gente vai acabar... A gente não consegue ter uma vida equilibrada, né? Uma vida que a gente consiga conciliar tudo. É muito difícil. Mesmo eu, que já tenho 43 anos de idade, ainda acho muito difícil de conciliar. Então, a minha vida toda, ou eu sempre desequilibro a balança um pouco mais para um lado. Ou às vezes é um pouco mais para trabalho, às vezes um pouco mais família, né? Um pouco mais diversão. Mas eu sempre... fica um pouco desequilibrado, né? A maioria das vezes, segundo a minha família, fica um pouco mais no trabalho, né? Mas é um preço que se paga muitas vezes para a gente conseguir conquistar algumas coisas. Exato. Eu tive que fazer no trade, né? Eu gosto muito de operacional subjetivo, gosto muito de análise de price action, que precisa ficar ali focado, né, atento ao mercado. E o que eu tive que fazer? Eu tive que adaptar meu trabalho. Na época eu tive que mudar toda a forma que eu realizava o meu trabalho para trabalhar à tarde, né, executando à tarde. Felizmente, eu tinha essa possibilidade de colocar isso, né, em prática. No primeiro momento, eu conciliava os dois, mas assim, dando mais atenção ao trade e um pouquinho ao trabalho. Depois, eu consegui direcionar ele mais para a tarde. E aí, o que acontecia com isso é que eu sacrificava a tarde trabalhando muito mais para recuperar o tempo perdido, digamos assim, e também um pouco da noite para poder dar conta das tarefas que eu tinha ali, né? Então, era normal, muitas vezes, eu trabalhar mais tempo assim. Até que, com o tempo, e depois que eu consegui fazer o trade se tornar algo consistente e tudo mais, eu consegui regularizar melhor isso, e esse ano aí, felizmente, eu consegui colocar um desafio maior, que é de sair desse trabalho, né, abandonar essa atividade essa atividade principal que eu fazia, e tentar fazer do trade aí uma renda principal. Mas, obviamente, no meu caso, eu tenho a minha esposa, que também continua atuando nesse mesmo trabalho, então ela acaba sendo uma segurança, né, um seguro, podemos dizer, que se caso der errado, eu não consiga performar da maneira que deveria, aí ela consegue. É um acordo entre nós que demorou alguns anos para chegar nesse momento. Então, é algo que a gente tem que ter calma, não abandonar. O trade tem uma característica que é, se nós temos pressão financeira no trade, a chance de dar errado é muito maior, e ela é muito óbvia, é pelo fato da pressão. Se a gente fica pensando no valor, as nossas operações tendem a ser menos técnicas e mais voltadas ao financeiro. Então, a chance de dar errado é muito maior, e a chance de a gente perder o controle disso é muito maior, né? Então, para poder dar certo, a gente tem que ter algum tipo de segurança financeira, não segurança de, eu posso... viver do trade apenas, mas uma segurança eu tenho algum dinheiro, alguma renda que vai pagar minhas contas. Esse é o principal. A partir disso, eu vou me desenvolver no trade pensando em longo prazo, como se fosse aí realmente algo que, como uma faculdade, onde a gente primeiro se desenvolve, a gente primeiro fica bem na profissão e depois a gente começa a ganhar dinheiro com essa profissão, né? Então, tem um tempo para isso. E aí tem outros caminhos, swing trade, ações, né? Que às vezes não é um caminho tão legal para todo mundo, que às vezes depende um pouco mais de investimento, né? Mas tem caminhos, tem outros mercados, sempre tem alguma alternativa. Se a pessoa quer ficar no day trade, é possível, mas garanta primeiro algum tipo de renda, para você não ter essa pressão total do trade, e se desenvolva no trade com paciência. Porque uma coisa que eu tenho falado seguidamente para o pessoal que me procura é, quando a coisa começa a dar certo, ela acelera exponencialmente da mesma forma que era para perder. Quando a gente perdia muito rápido e muita grana. Então, quando a gente começa a acertar e começa a dar certo, a gente começa a evoluir muito rápido também. Então, vale a pena, desde que a gente não atropele os processos. É demorado mesmo, não tem muito o que fazer. Não é mesmo?
Eu inclusive, te interrompendo um pouco, eu ainda não cheguei lá nesse nível que você está hoje, mas eu tenho na minha cabeça a ideia do que seria o caminho ideal. É basicamente o seu. E eu ainda faço. Eu tenho certeza que você fez isso, mas ainda é completo. Você precisa ter pelo menos, sei lá, primeiro você tem que ser consistente, você já se provar. Você já se provou que você sabe fazer isso e você consegue viver teoricamente disso aqui. Você só não está escalado a ponto de conseguir ter essa renda, mas você tem essa prova estatística que você consegue. Beleza? Perfeito. Já tem? Ok. O primeiro passo é esse. Já tem isso, você vai separar de 6 a 12 meses de capital para pagar suas contas fixas. Você tem isso. E se você for casado, que para mim seria o melhor cenário, você é casado, tem sua esposa que trabalha, tem a renda, ela é o seu segundo colchão. Porque ela te dá segurança também. Porque eu tenho a segurança do meu dinheiro de um ano aqui de contas pagas garantida, e tenho a minha esposa aqui também, que tem a renda para ajudar na casa também, para dar esse conforto maior. Combinou, tá em total acordo, cara, mete o pé, é isso aí. Se você já tem tudo isso aí, para mim é o melhor caminho, tá? Não cheguei lá ainda, Perfeito. vai lembrar, mas esse para mim é o melhor caminho. Mas é um caminho que a tendência é chegar. Eu tenho visto nos teus resultados ali, você consegue se manter consistente, positivo, né? Agora, não é o valor ainda que é o necessário para dar todo esse passo. Agora, se você consegue repetir isso por bastante tempo, porque o que a gente ganha é proporcional ao capital que a gente coloca em risco. Então, se o teu capital que você coloca em risco vai aumentando com o tempo, a tendência é que você vai começar a ter ganhos maiores até que um dia possa chegar nesse momento. E pode não ser para viver de trade, pode ser para ser uma ótima renda extra, pode ser algo que vai construir uma renda extra que vai te dar conforto na vida, coisa que de repente no CLT tu vai ter mais dificuldade. Né? Pode ser, nem que ele faça um 14º salário no ano. Né? De repente, tudo que você fez no trade virou um salário a mais, que aí vai ter os 13 do CLT, você tem mais um que é do trade. Exato. Já vai ser uma coisa que vai ajudar. Então, não é algo que a gente possa... Né, eu vou até dar o meu exemplo, vou colocar aqui o que eu fiz, né, sobre ter essa renda. Aí eu sei que muita gente vai colocar e vai dizer assim, não, mas eu não vou conseguir juntar, porque a gente precisa do dinheiro. Eu entendo, todo mundo tem suas dificuldades, é normal, né? O que eu fiz para ter esse conforto de dar esse passo a mais, porque eu sou um cara que é muito conservador, né? E é difícil de dizer isso para quem é do day trade. Mas assim, eu me arrisco pouco, tá? E até muitas vezes eu acho que isso me limita, mas em compensação, eu tenho família, né? Eu tenho esposa e filhos, e 43 anos, não estou mais na fase de me arriscar demais. Então, o que eu fiz? Eu, de fato, o valor que eu fiz ano passado, até antes do ano passado, eu estava concentrado em juntar apenas capital. A partir do ano passado, o que eu fiz? Peguei a parte do que eu ganhei na minha conta privada, garanti um valor de meses, que é o que eu tenho de conta, então eu sei que eu vou usar dele para esse ano, né? Para poder me substituir naquilo que eu fazia do trabalho, e a outra parte continuou aumentando o capital. E esse ano eu estou trabalhando para as contas do ano que vem. Foi a maneira que eu achei de conseguir dar esse outro passo sem ficar com muito medo. Porque eu sei que eu já tenho um operacional validado, eu sei que eu já tenho uns ganhos validados, né? Mais ou menos uma previsão de quantos R's, que é o que eu uso como exemplo, eu vou produzir no ano. Então, com base nisso, se der tudo certo, eu terei esse valor, né, até lá. E aí eu tenho, claro, a minha segurança aí, que é uma renda da esposa, para poder chegar nesse ponto. Aí alguém vai dizer, não, mas agora tu também está fazendo mentoria, então tem mais uma renda. Não é um valor que vai ser uma renda, né? Na verdade, o valor da mentoria não cobre as minhas despesas, assim. É muito mais porque, já que eu estou fazendo uma atividade que eu preciso dar mais atenção direta, né? Uma atividade que vai consumir mais o meu tempo, eu estou trocando esse tempo extra por valor financeiro, obviamente. Mas não é algo que vai dar uma diferença tão grande assim lá no final do ano. Agora, a questão toda é o meu trabalho mesmo, de trade, né? Eu tenho que produzir como trader. E para isso, eu achei um jeito confortável de operar, que eu produzo X, não é a mesma coisa que os gurus mostram na internet, mas aquilo ali que eu produzo, eu tenho hoje uma segurança comprovada nos últimos anos que eu consigo replicar. Eu acho que esse é o ponto que tu está trabalhando agora, é chegar numa segurança do teu operacional, porque eu vi que em alguns momentos você mudou o seu operacional, né? A gente já vai entrar agora no seu próximo tópico, mas para poder encerrar a parte financeira, tu vai chegar na segurança do teu operacional, tu vai ter mais ou menos vai fechar um ano e tu vai pensar, bom, eu fiz X R's nesse operacional, com esse capital. Depois disso vai ser uma questão de multiplicação, né? Nós temos um outro trader aqui no YouTube, o Diego Prado, que ele estava mostrando isso também na campanha dele, aí, né, na logística dele. Ele falava, olha, eu estou produzindo X com X de capital. Um dia que meu capital for 10 vezes mais,
no ano eu vou fazer 10 vezes mais. Hoje é um valor que você vai dizer, não, mas não vale a pena trabalhar o ano inteiro para de repente fechar no final do ano com uma média de R$ 1.000 no mês. Ok, agora não. Mas e quando for 10 vezes mais? Ou quando for 50 vezes mais, né? É exponencial. Concorda, Exato. Franks? Concordo. E eu quero só fazer um comentário aqui. A sua mentoria pode até não ser pagar suas contas hoje, mas eu tenho certeza que vai pagar também, cara, porque a sua seriedade, até te elogiando, aproveitando o espaço também para isso, a sua seriedade no mercado, a maneira como você aborda, porque eu vejo muitos bons traders, como eu até já citei no último vídeo, acho, que, por exemplo, eu tenho certeza que Felipe Aranha domina completamente o assunto ali, foi até teu professor, né? Foi. Mas, cara, eu considero um dom, tá? O dom da explanação, da explicação, de ser um facilitador é foda, velho. E você tá ali. Eu ainda não achei nenhum professor que está exposto no YouTube que tem uma didática melhor que a tua, tá? Pô, Ainda não obrigado, achei. cara. E tô te colocando, tô te comparando também com gurus. Eu não tenho nenhum problema com guru, não bato em vendedor de curso. Eu não tenho problema com quem vende curso. Eu tenho problema com a abordagem da venda. Eu tenho sempre esse problema. É. É querer prometer 1.000 coisas que você sabe que não é bem assim. A promessa, não é o ensino. Eu gosto, por exemplo, muito do conteúdo do Wolf de Wall Street, a forma que ele passa o conteúdo. Eu gosto quando ele explica as coisas, tipo, de onde vem a VWAP, de onde vem a média, o que é. Eu gosto dessa explicação. Como eu tenho uma base um pouco de engenharia, eu gosto de saber dos detalhes das coisas, eu gosto disso. E ele tem uma vertente muito boa para saber ensinar também. E eu te considero um excelente professor para isso, apesar de eu não ser do mesmo caminho de operacional, dessa parte mais de All Brooks. Eu gosto também, mas eu não opero isso. Às vezes eu fico vendo, acho que o Éder entraria ali, naquele rompimento ali, talvez ele pegasse um falso rompimento aqui, voltaria para dentro do range, mas enfim. Só para fazer esse adendo aí, eu estou certeza que vai Pô, crescer obrigado, bastante cara. como professor, cara. Bastante mesmo. Obrigado, cara. Eu fico lisonjeado aí, né? Eu não sou uma pessoa que lida muito bem com elogio, assim. Eu fico meio Normal. sem jeito porque não é. Eu acho que não é tudo isso, sabe? O meu objetivo aqui no Mas YouTube, e eu acho que eu não consigo me comunicar, até estava conversando com a minha consegue. esposa esse final de semana sobre isso, de explicar por que eu estou na internet, né? A minha ideia de estar na internet é, de fato, poder contribuir com aquilo que eu tenho de experiência e, quem sabe, ajudar outras pessoas a evoluir também. Por isso que é o trader sério, para quem leva o day trade a sério. E é claro que, para poder chegar nesse ponto, eu mostro as operações, para chegar nesse ponto, eu faço esses vídeos de domingo, para chegar nesse ponto, agora eu também tenho a mentoria, mas é tudo isso com esse mesmo objetivo. Tá? Mas te agradeço bastante e vamos para o próximo item aqui, que é relacionado à parte do operacional. Eu vi algumas mudanças do teu operacional. Eu, particularmente, acho que a gente mudar o operacional nos prejudica pelo fato de a gente recomeçar. Mas entendo que todo mundo passa por esse processo, é normal. A gente ir mudando operacionais, fazendo pequenos ajustes. Mas no momento que você valida ele, você enxergou um caminho onde ele é positivo no longo prazo, aí você tem que focar toda a energia nele. Porque se você modificar ele em algum momento, é como se você começasse tudo de novo. Né? Exato. O teu operacional de hoje, qual foi o processo de validação que você fez para poder ficar tranquilo com a maneira que você opera hoje? Boa pergunta. Ela é complexa, né? É. Ela não parece, mas é porque ela envolve também a parte de você se sentir bem com aquilo que você faz, como eu vou levar vários stops e fico ok com isso, porque quando eu ganho, eu vou ter um ganho maior. Né? Em algum momento você chegou a essa conclusão. Você chegou nela e pensou, é isso aqui que eu preciso fazer. Eu imagino que isso tem a ver com o swing trade, que é o que você já faz. Sim, como venho disso, para mim é mais natural aceitar perder várias vezes. O único problema de fazer isso no day trade é que, como falei, né, tipo, às vezes você é obrigado, quando você tem um operacional que você precisa operar mais vezes para ter um resultado, você é obrigado a estar em todos os sinais, que foi aquela coisa que tu falou. Porque se a pessoa está vendo que o sinal vai dar, por que ela não entra? Por que ela não entra ali na operacional e simplesmente aceita ficar com nós no dia? Isso é um risco que eu corro, porque se eu simplesmente aceitar perder o dia ali e não entrar no próximo trade que pagaria, eu posso estar prejudicando minha própria estatística, né? Então, é uma coisa que, de fato, é difícil de responder essa pergunta, cara.
Ela é bem reflexiva. É, Mas você tem uma regra hoje para definir qual que é o limite disso? Se ela é temporal, né? Por exemplo, até X horas eu procuro por trades. A partir dessa hora eu não faço mais. Ou então é em quantidade. Olha, até 3 operações eu ainda arrisco no dia. Se aparecer a quarta, então eu não faço nada. Ou eu não tenho nenhuma das regras e vou até enquanto eu estiver na frente da tela. o que eu percebi, empiricamente falando, eu não tenho um registro estatístico disso, mas empiricamente falando, o que eu vejo assim, é que quando se eu tomar 3 stop no dia, provavelmente eu não vou ter uma oportunidade para uma quarta. Provavelmente, empiricamente falando, tá? De novo, não tenho nada comprovado estatisticamente disso. Uma coisa que eu fiz para tentar melhorar bastante isso é operar os 15 minutos. Porque, como eu tenho 15 minutos, eu tenho menos sinais. Então, é uma forma que eu encontrei de ter um operacional que tenha o mínimo de sinal possível, ainda que ele seja de payoff, né, de que vai errar mais vezes, mas que ele tenha o mínimo de sinais possíveis no dia para facilitar a minha vida em questão a isso. Porque eu estou sempre baseado na primeira barra do dia. Se eu entrei comprado no dia, não importa, enfim, entrei comprado ali. Eu só vou entrar vendido se ele passar para baixo da primeira barra. Porque às vezes o mercado foi, já subiu bastante, ainda assim me estopou por algum motivo. Para ele me dar o sinal de venda, eu teria que pegar todo o caminho, reverter todo o dia e voltar para fechar abaixo da mínima do dia no momento, para só aí começar a considerar a entrar na venda. E se eu já fui estopado na compra lá em cima, eu não consigo entrar de novo lá em cima. Então já tentei Já está esticado demais, no caso, né? Exato, não no sentido de porque não vou comprar esticado, é porque o meu sinal é com base na primeira barra. Se já está lá em cima, então tem um vácuo aqui. Já foi, não tem o que fazer. O que acontece às vezes entrei no rompimento da primeira barra. Me estopou, veio para baixo. Aí beleza. Aí voltou de novo para cima. Entrei de novo no mesmo lugar. Até um dia desse aconteceu. Entrei, foi. Mas se voltasse de novo, me estopasse, aí beleza, me estopou. Já é segundo, eu só tenho mais um tiro para dar no dia. Agora, quando é que eu vou considerar a venda? Como eu já aciono para compra, não é que se romper para baixo, eu vou romper no sentido de sombra, eu vou entrar na venda. Eu vou esperar fechar para confirmar abaixo da primeira barra, aí eu entro na venda. Então, aí já entrei na venda aqui, eu só vou considerar a compra agora, ele tem que reverter tudo lá para cima de novo. Então, eu criei essa estrutura na minha cabeça para me evitar de ficar entrando em várias vezes, entendeu? Então, os 15 minutos já ajudam. Se eu entrar 2 minutos, exato, regras. Então, o que me torna mais objetivo nesse sentido. Aí, depois, o que eu fiz no meio do caminho foi, vou adicionar uma VWAP. Então, não é só a primeira barra e romper para um lado ou para o outro. Então, eu tenho que fechar acima de um dos lados para considerar o rompimento daquele lado. Já coloquei um filtro a mais para tentar diminuir a quantidade. E se eu tivesse feito isso com a barra de 2 minutos, que eu já considerei, inclusive, fazer isso com a primeira barra de 2 minutos ou com a primeira de 5, então, como é um tamanho menor, é muito mais fácil ficar fazendo isso em cima da barra de 5 minutos do que de 15. Já considerei, inclusive, fazendo a de 30 para tentar diminuir ainda mais. Só que aí eu sei que na hora de projetar uma ideia de começar a fazer trailing stop já vai dificultar a minha vida. Então, o 15 foi mais ou menos o ponto G que eu encontrei ali para facilitar a minha vida e não dificultar a ponto de não ter gains, né? Ficar só entrando nos streak aí como eu até de 7 loss seguidos que eu tive recentemente. Mas, enfim, eu acho que isso é o que funcionou para mim. Eu preciso de um operacional com regras claras do que eu posso fazer e que eu não posso ter margem para interpretação. Eu não posso ter essa margem. Primeiro, porque o dia não me permite, eu não posso ficar analisando nada e eu sei que ter margem para interpretação é um gatilho mental de fazer besteira para mim. Inclusive, no próprio swing trade que eu opero, é tão objetivo que eu não preciso, eu consigo vender meu operacional, por exemplo, fazer assim, ó, só faça isso aqui. Consigo ensinar uma criança, porque com base em indicador técnico de canais de Doncha, se não aconteceu, não aconteceu. Eu não tenho margem para olhar, não, será que? Então, já facilita a minha vida, porque eu sei que subjetividade, para mim, é gatilho de fazer merda. Então, perfeito. Não sei se eu te respondi. Respondeu, sim, respondeu. E eu fico muito feliz em ouvir esse tipo de situação, porque ele bate muito com aquilo que eu acredito que é o trade, né?
Eu acho que não existe certo e errado de nenhum tipo de estratégia, né? O que eu poderia dizer que é errado é quando a pessoa fica mudando muito ou quando não tem uma regra, né? Você não consegue explicar para outra pessoa o que você faz, não digo da parte técnica, mas qual que é o seu plano de trade, o que você faz. Aí você explicou detalhadamente, olha, eu espero 15 minutos, tem tal gatilho, nesse gatilho eu faço, se der certo a minha projeção é isso, se der errado, o meu stop é aqui, e estou confortável hoje com isso, que eu acho que é o grande ponto. A gente tem que estar... O day trade já é muito desconfortável. Dentro desse desconforto todo, a gente tem que ter algo que nos deixa confortável. Eu, por exemplo, eu gosto de ter esse controle, podemos dizer, não é um controle, né? Mas ter essa análise mais detalhada do preço que eu estou fazendo ali. O que eu abro mão disso? De repente, eu vou fazer menos trades. Eu vou filtrar, vou dizer não boa parte do tempo, até que um momento eu digo sim, entro naquele trade, entro com a mão X que eu quero entrar, faço aquele movimento, fico satisfeito com o resultado que deu ali. Às vezes posso encerrar o meu dia, às vezes eu posso optar por fazer mais algum, dependendo do dia, eu vou sentindo ele, porque eu estou ali na frente da tela, né? No seu caso é algo parecido, você tem uma regra mais objetiva, você entra, vai fazer com X contratos também, aquele resultado com o tempo, você vai chegar à conclusão de que de repente vale mais a pena ficar no 2-1, ou vale mais a pena alongar e fazer trailing stop, tanto faz, você vai chegar em algum momento que você vai fazer ajuste dentro da regra atual de como você opera, que eu acho que é o caminho que todo mundo faz, esses pequenos ajustes assim, né? Que é o que a gente fala de validação do trade. Às vezes a gente faz essa validação em backtest, outras vezes a gente faz na conta mesmo, na prática, né? No que faz mesmo. Total. Isso. Inclusive, te interrompendo rapidinho, apesar de eu considerar o teu operacional subjetivo, ele é objetivo também. Se você pensar bem, você tem sua regra. Sim. Não acontece qualquer coisa, você entra por nada, você tem o seu setup na cabeça. Ele precisa acontecer X coisa para acontecer. Ainda que exija a leitura de mercado, você precisa de uma leitura para que você enxergue o seu setup, existe a objetividade dentro da subjetividade, não é moda, enfim, para não falar besteira. Com certeza. Subjetividade na leitura e depois na execução é objetivo, porque eu acho que é exatamente isso. Eu penso que a disciplina que a gente vai ter, às vezes o pessoal coloca ali no canal, você é muito disciplinado e tal. Eu digo, não, eu estou disciplinado hoje, né? Não foi sempre assim. E ele é justamente porque eu tenho já bem definido. Depois que eu fiz a leitura e entendi onde eu tenho que entrar e como eu tenho que entrar, eu tenho que executar daquele jeito, não tem outra saída, né? Se der stop eu tenho meu limite do dia, atingiu, eu tenho que parar. Aí a disciplina é de a gente repetir aquele acordo que a gente fez, que é que você falou no início lá, não, às vezes a gente sabe o que tem que fazer e o difícil é executar, mas quando você já tem essas regras ali, você já sabe o que tem que fazer, você usa ferramentas para te ajudar nessa disciplina, e começa a executar ele e vê que é isso que dá resultado, qualquer coisa que você for fazer diferente disso é só autossabotagem. Você mexendo para estragar e não para melhorar. Eu concordo e adiciono uma coisa, cara, que a gente muito fala de psicologia, de disciplina, né, que é importante, que você só consegue avançar se você tem uma gestão de risco, uma disciplina ali certinha e tal. Mas uma coisa que eu me convenci, de novo, eu não estou aqui para cagar regra, não estou aqui para dizer a verdade para ninguém. É a minha verdade, tá? Como eu gosto de falar, minha verdade e minha realidade. Eu acredito que você só vai se tornar uma pessoa disciplinada e seguir certinho o seu setup quando você se convencer de que o setup que você tem é o que você faz sentido com você. Não adianta eu operar da mesma forma que você, por mais que eu sei que saiba que é lucrativa, eu posso fazer igualzinho, mas se não espelha a minha cabeça, eu não consigo espelhar a minha cabeça no mercado, não adianta, porque eu estou sempre usando algo que eu sei que é positivo, mas não é eu. Então, eu nunca vou estar convencido a ponto de conseguir executar aquilo disciplinadamente, de forma disciplinada, certinha. Então, eu preciso conseguir espelhar minha cabeça no mercado, conseguir espelhar, é mais fácil de seguir, ser disciplinado nesse sentido. É o que eu acredito. Perfeito, e é confiança, né? Você tem confiança daquilo que está fazendo e está ok para fazer aquilo que foi combinado. Isso, né? No final das contas, a disciplina é baseada nisso, a gente cumprir um acordo que a gente fez com a gente mesmo. O day trade, o mercado financeiro, o gráfico, o fluxo, tanto faz, a técnica, você está livre para fazer o que quiser. Você abre uma conta, em 5 minutos você pode colocar dinheiro lá e sair clicando, ninguém vai te impedir. Você, tendo a margem, tendo as regrinhas básicas, você pode fazer o que quiser. Então, em um ambiente que é tão aberto, quem tem a obrigação de fechar esse ambiente somos nós, ou o nosso professor, o nosso mentor, né, que aí vai nos dar um caminho,
que eu acho que é aí que é a parte que toda pessoa que vai ensinar alguém na internet ou em turma, tanto faz, teria que ter esse pensamento. Eu vou ter que dar um caminho para essa pessoa. Então, qual que é o caminho? Olha, o caminho é esse aqui, é por isso, vamos seguir esse caminho aqui. Aí, se nesse caminho, depois que você começou a fazer, você perceber que ele não é o que você gostaria, porque quem começa no day trade, no início, não sabe nem o que é o que ele quer, né? Ele não sabe o que ele gosta, porque ele não conhece, então não tem como saber se eu prefiro price action ou se eu prefiro o SMC, né? Eu tenho que primeiro experimentar. Então, no momento que ele começou a se identificar com alguém na internet, algum vídeo no YouTube, alguma coisa assim, começou a achar esse caminho, ou um trade mais objetivo e tudo mais, aí eu vou tentar trabalhar nesse caminho, aí usando aquelas regras gerais, que é o quê? Tem que ser um operacional validado, tenho que ter um gerenciamento de risco ok, e eu tenho que ter essa capacidade de executar o que a regra manda, que é a parte da disciplina, né? E pensando nisso, Francis, o que você acha agora do teu operacional? Qual que é o próximo passo? O que você está pensando que precisa ajustar para deixar de te atrapalhar no trade, né? Para melhorar os teus resultados? Qual é o ponto que você vai trabalhar a partir de agora, que você está planejando trabalhar? Alvo. Alvo? Ainda é uma coisa que eu quero operar sem alvo, porque é o que eu gosto de fazer, mas eu sei que no day trade isso é uma coisa que me atrapalha por causa da janela do tempo. Então, ainda preciso me convencer de que, se eu for operar com alvo, eu preciso definir qual o melhor alvo. Para mim, ainda continua sendo 1,5 para 1, 2 para 1, por questão de payoff. Mas eu ainda não tenho totalmente certeza. Então, o que eu faço para tentar ficar no meio do caminho? Chegou no 2 para 1, mais ou menos, puxo para 2 minutos e faço meu barra-barra, uma regra específica de barra-barra. Eu preciso de 2 barras, para ficar atrás de 2 barras, na verdade. Porque se voltar, já volto próximo do 2 para 1. Se passar, eu consigo esticar um pouco mais. E ainda acho que é uma coisa que eu preciso resolver, que ainda não está totalmente resolvida. Eu sei que, de novo, eu gosto sem alvo, mas eu tenho um fator tempo contra mim. Já estou me repetindo aqui, mas enfim. Eu ainda preciso, de fato, resolver isso para ficar completamente confortável com o meu próprio operacional. A forma de entrar e sair, eu entrar, sair no sentido de stop, tá? Mas de entrar, eu não mudo. Já é basicamente isso aí. Faço adicionar um filtro ou outro, mas, enfim. Eu já estou resolvido em quanto a isso. É só a questão de saída, que para mim sempre é a parte mais difícil. É sair do trade. Entrar é fácil, cara. Quero ver você sair. E aí eu vou te perguntar, então, qual que é, do seu payoff, qual que é o mínimo para ele ficar lucrativo? É 1,5 para 1? O mínimo é 1,5 para 1. O mínimo. Eu tento fazer o 2 para 1 para ter uma... questão de ego. Você ainda briga com seu ego de vez em quando em relação ao trade, né? E de desafio também. O trader ele tem o hábito de se desafiar, é normal. Exato. E como eu gosto de falar, nunca falei isso abertamente em vídeo, mas para mim o trade, cara, é um mapa, é um Google Maps. Você tem vários caminhos para seguir. Você quer sair de ponto A para o ponto B. Você tem vários. Você vai escolher aquilo que melhor se adapta a você, o seu caminho, como você gosta de falar, tem um Waze. Precisa de um Waze ali, de um mapa. Ver, por aqui está interditado, aqui tem buraco. Vai chegar lá, mas e aí? Você vai por aqui? Então, você tem várias possibilidades, infinitas possibilidades, cara. Então, dá para dizer que é desse jeito, daquele jeito. Para mim, a única verdade possível é gerenciamento de risco e seguir aquilo que você se propôs a fazer, como você já falou. Fora isso, o resto você faz de qualquer jeito. Quer operar a fase da Lua? Tem gente provando aí a torto e direito que dá para fazer operar a fase da Lua. Então, enfim. Exatamente. É só escolher o caminho e seguir. E um termo que eu gostei que eu ouvi esses dias é o de ser fiel ao seu... Acho que foi até o Diego que falou. De fidelidade, né? Você casou com o seu operacional, você já sabe que está funcionando, se mantém fiel a ele, né? Eu acho isso perfeito. Acho que vai ter os contratempos do casamento lá, mas siga fiel. Sim. Tem aquele momento de drawdown que você vai, de repente, ficar pensando, será que é isso aqui mesmo? Será? Aí passa uma novinha ali, aquele operacional do Éder ali, rapaz. Mas é isso, eu concordo totalmente. Se mantém porque, no final das contas, esse nosso desafio aqui, ele é no longo do tempo. Então, não adianta. É a cada 100 trades que você vai ter um resultado para poder olhar e dizer, estou positivo ainda, estou me mantendo positivo. Você trabalhou... Eu acho que a melhor resposta é você pegar um ano inteiro operacional. Não mexi no meu operacional. Trabalhei o ano inteiro. Como foi o resultado do final do ano? Foi levemente positivo. Bom, então talvez
o máximo que eu consiga nesse operacional, já que um ano são mais de 200 dias úteis, né? Então dá vários trades aí, no mínimo 200 trades, se a pessoa for operar um por dia. Então, nessa avaliação, eu consegui no final desse um ano 3 Rs. Bom, então talvez o potencial desse operacional seja de 3 Rs. Quero continuar com ele, então eu vou ter que, para poder tirar mais, eu tenho que aumentar meu capital, né? Que aí os 3 R's de um capital maior vai me dar um valor X. Estou confortável com isso? Não tem problema nenhum, siga fazendo. Ah, não, eu acho muito pouco, eu posso melhorar. Bom, então eu vou procurar um outro operacional que vai me dar mais do que esses 3 R's anuais. Né? Então, um que vai pegar um pouco mais, um que vai pegar muito menos. Mas é de você achar esse resultado ao longo do tempo, e não em um dia apenas, e depois se manter fiel e se agarrar nele e ir até o final, né? Total, até que a morte os separe. Né? Até que a morte separe. E, inclusive, você percebe que essa questão de ajuste, que eu também já falei até no meu canal também, ela é tão difícil que muitas vezes o ajuste excessivo, né, que você acaba fazendo uma espécie de overfit aí, mais atrapalha do que ajuda. Porém, você vê que até traders como você considera fazer ajustes. Você já está há tanto tempo fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito. Uma pessoa botar uma pulguinha atrás da sua orelha e falar, e se você encerrar antes dos 90%? E andar por... Você está considerando a possibilidade de pelo menos testar. Mas que ele não muda o meu operacional, mas não ele muda uma regrinha de encerramento do trade. Exato, é só um ajuste. Você não está mudando, é fazendo um ajuste. Ainda assim, você vê que pessoas como você, que já está há tanto tempo com o mesmo operacional fixo, você ainda se pega na possibilidade de fazer um ajuste. Então, eu acho que, para mim, no longo prazo, a parte mais difícil do trade é essa. Por mais que você não mude seu operacional, você ainda está o tempo todo... Olha, será que se eu fizer esse ajustezinho aqui vai melhorar ou piorar? Eu estou tentando não cair nisso. Não que isso seja um erro, tá? Porque às vezes você está fazendo um ajuste que vai de fato melhorar seu operacional. Mas se eu ficar me pegando o tempo todo, me considerando a possibilidade de fazer um ajuste ali, aqui, isso vai, como você falou, o tempo todo trazendo para o zero o resultado do meu edge, da minha estatística. Então, eu estou fazendo um ajuste, querendo ou não, um ajuste que vai mudar o resultado ao longo do tempo. Você já tinha mais ou menos algo esperado de como é que se comporta. Você vai adicionar uma variável, ainda que pequena, de ajuste, que pode mudar completamente, ou não, para bom, para melhor, para ruim, não sei. Exatamente. Né? Por isso que quando a gente avalia a possibilidade de mexer, a gente não tem como fugir de um backtest. Porque a gente vai pegar os nossos dados, e aí é um ponto muito importante. Eu acho que todo trader deveria registrar seus trades. Sim. Em planilha, de alguma forma, todos os trades que foram realizados. Porque você vai ter ali a sua estatística daqueles trades que foram realizados, e aí quando você tem que fazer um ajuste assim, você consegue pegar ele, voltar lá e ver, e se eu tivesse mexido aqui, como é que ficaria o resultado financeiro? Hoje meu critério é o financeiro. Eu fico pensando, se eu realizar essa mudança aqui, ao final do ano, o meu resultado financeiro aumenta, fica igual ou diminui? Aumenta, beleza, então é uma possibilidade, mas ele aumenta muito ou pouquinho que esse ajuste de repente me deixa mais desconfortável e vai dar pouca diferença financeira. Se for pouca diferença financeira e vai me deixar desconfortável, eu não mexo em nada. Agora, não, eu faço isso aqui, vai dar uma diferença grande, bom, então vamos de repente adaptar aqui para poder tirar mais. Eu gosto de dar um paralelo que a gente trabalha em alta performance, assim como um atleta. Um atleta aí, o Usain Bolt, por exemplo, né, um atleta de corrida, né? Ele, em algum momento da carreira dele, ele já era campeão, já estava ganhando medalhas olímpicas, e eu tenho certeza que ele fez ajustes no treino dele. Ele, de repente, melhorou a passada, olhou o movimento, algum ajuste ele fez. E não mudou a maneira de correr, mas ele foi lá e fez pequenas lapidações na maneira dele para ele se manter campeão. Porque quem vem atrás, no caso do atleta, né, quem vem atrás está se espelhando nele, está aprendendo com ele, está tentando fazer o mesmo movimento. Então, ele está tentando mudar um pouquinho para continuar na frente, né? Com a gente aqui é nós contra nós. Então, se a gente vê que o mercado mudou, agora a amplitude está maior do que era antes. Então, eu tenho que ter uma capacidade, no meu caso aqui, eu diminuo o número de contratos, mantenho o meu risco financeiro igual. O seu, provavelmente, é assim também. O seu risco financeiro se mantém igual, você muda o número de contratos para pegar o mesmo movimento de amplitude. Exato. Agora, quem deixa fixo o número de pontos, quando chega nessa época aqui, tem um pouco mais de dificuldade. Então, uma maneira para ele melhorar é pensar, será que de repente, ao invés de eu manter fixo o número de pontos, eu vou começar a dar atenção a um risco financeiro? De repente pode melhorar. Vou testar. Né? Então, são esses ajustes que eu acho que a gente tem que fazer sempre no day trade. Sim, inclusive, é algo que me atrapalhou esses dias, é que como eu gosto de ter a ideia do stop atrás da barra, com essas barras de 2.000 pontos, cara, eu tô tendo que, infelizmente, ficar no meio do caminho, no meio da barra. Então, eu não vou esticar meu loss, porque vai financeiro com um contrato, já tá. Não tô nem chegando no final da barra e tá batendo um loss lá, cara.
limite, né, de loss. Ah, sim. Entendi. Com um contrato, por exemplo, né? Não tá dando, tá? A barra tá muito grande, aí, porra, tá difícil. Isso tá me atrapalhando nesses dias. Mas eu sei que é só uma fase, acredito eu, tá? Mas se manter desse jeito, porque tá muito alto, né? O índice, se manter desse jeito, eu vou precisar fazer algum tipo de alteração. Ou eu vou aceitar, beleza, vou botar meu stop ali, independente que não tá lá atrás da barra, eu aceito isso. Ou eu vou ter, beleza, tem que ficar pelo menos até 50% da barra para caminhar. Ou então simplesmente ou eu baixo o tempo gráfico, ou eu não entro. Acabou. Simplesmente isso. Então, são ajustes que o momento do mercado me obriga a ter que fazer algum ajuste. Por causa disso, porque o meu financeiro é menor. Se eu tivesse com um financeiro maior, aí é muito mais fácil de ajustar. Porque com 2 contratos conseguiria e tal. Se eu tivesse um limite máximo de perda de R$500, estaria de boa. Mas como é 250 no máximo meu ali, pô, não dá. Então eu tenho que me adaptar de alguma maneira. Mas, Perfeito. enfim. E eu acho que o risco financeiro hoje a gente tem várias alternativas também, né? O risco não, o capital financeiro, né? Uma Sim. delas é até a mesa proprietária também, é um caminho também. Então, o trader ele tem que se preocupar muito mais em ficar de fato consistente com o seu operacional, ver que ele funciona e repetir ele, porque quando chegar nessa parte do financeiro, aí tem que ver, de repente, ou o emprego CLT ele consegue ganhar um pouquinho mais, separar um pouco mais para colocar no day trade no futuro, ou de repente tenta uma mesa proprietária, tem várias alternativas depois, né? No meu caso em específico, eu posso simplesmente fazer isso que você fez, colocar mais dinheiro. Proporcionalmente vai continuar sendo a mesma coisa, proporcionalmente falando, mas colocar mais para me possibilitar me adaptar ao mercado que está acontecendo hoje em dia. Mas até como você já deve ter... Lembro que você comentou no vídeo que eu tive disso, sobre mesa proprietária. Eu não opero mesa proprietária. Franklin, eu não gosto do modelo. Nada contra quem opera, você até que tu opera também, nada contra. Mas eu não vou trazer essa polêmica para cá, para o seu canal, então tá tudo certo. Só não opere e fico por isso mesmo. Não, podemos bater o papo outro dia só sobre esse tema também, não tem problema. Tá de boa. Não tem problema. É que eu também tinha vários problemas com o mesmo proprietário, assim, em termos de ideia do negócio, né? Depois eu fui vendo um outro caminho. Então, são alternativas, né? Sim. Eu acho que a gente tem tantas ferramentas para poder trabalhar no mercado financeiro hoje, mas o ponto principal que eu quero dizer é relacionado ao financeiro, a gente não focar no financeiro. Não tem jeito. Eu sei que muita gente vai dizer... Não, mas eu preciso focar no financeiro porque eu tenho conta para pagar. Mas talvez não seja agora que essa conta vai ser paga com day trade, vai ser no futuro. Agora, se eu ainda não sou consistente, o day trade não me dá dinheiro, ele me tira dinheiro. Então, se ele me tira dinheiro, eu tenho que trabalhar para ele me tirar menos dinheiro, né? E se ele vai tirar menos, quanto mais tempo eu me mantenho vivo aqui, operando, desenvolvendo, focando no operacional, a tendência é que eu vou diminuindo as perdas, vou ficando no 0 a 0 e passo para o próximo passo. Até hoje eu não conheci ninguém consistente que tenha pulado essa etapa, que tenha começado, de repente, no 0 a 0 e arrancou para o ganho do nada, né? Mesmo seguindo um operacional de alguém, porque tem ainda os outros pontos do tripé que ajudam, né? Que é o gerenciamento de risco, às vezes ele muda o gerenciamento que o professor ensinou, então vai acabar interferindo no resultado, e a disciplina de executar o trade também, que é importante. Sim, total, concordo. Perfeito. Cara, nós já estamos aqui há 1 hora e um pouquinho. Eu acho demais, o papo tá muito legal, espero que o pessoal também esteja gostando bastante, que consiga tirar muita coisa boa desse conteúdo aqui, né, que se acham que concordam, discordam, querem colocar algum ponto, coloca aqui nos comentários, eu vou responder, provavelmente o Franklin vai entrar no vídeo depois, vai também responder. Eu acho que é legal aí esse bate-papo, e você que está assistindo, por favor, né, se eu puder colocar uma coisa na cabeça de todo mundo que opera, não tenha preconceito com o operacional, não tenha preconceito com maneiras de operar, não julguem que o fulaninho ele está errado, tá? A não ser que você veja que ele não tem resultado. Aí está claro, aí existe um fato de que se a pessoa não tem resultado, algo está errado. Ou que se ele está mentindo, aí também a pessoa pode questionar. Agora, caso contrário, gente, existem muitas formas de ganhar, não existe uma única forma de ganhar no day trade. Técnicas diferentes, né? Formas objetivas, formas subjetivas, gráfico, renko, fluxo, existem muitas formas, tá? O que importa e que vocês vão conseguir conversar com todo mundo que está conseguindo tirar algum resultado no day trade, vocês vão ver características parecidas em todos eles. Eu vejo isso no Franklin, eu vejo quando eu converso com ele, que ele está no caminho certo, que ele está naquela fase que falta algum ajuste, falta alguma coisa para ele ficar ali fixo naquilo que ele executa, para o resultado começar a acontecer. E eu acho que o resultado dele já está até acontecendo. No que eu vejo dos relatórios dele, o resultado já está acontecendo.
talvez ele possa ficar frustrado no futuro de ser menor do que ele esperava, ou ele pode ficar muito empolgado de ser maior do que ele esperava, mas resultado tem. Aí é só ele depois se adaptar e melhorar o capital operacional dele para poder seguir, certo? Franks, muito obrigado, cara. Fico assim muito honrado da tua participação. Fico feliz de poder trocar essa ideia contigo. Outras pessoas vão ser convidadas aqui, algumas têm canal, outras não têm canal. O objetivo é realmente bater um papo. Eu quero que tu deixe as tuas considerações finais aqui. Se tu quiser revelar alguma rede social que o pessoal possa seguir, fica à vontade aí, o espaço é teu. De novo, agradecendo a oportunidade aí. Eu que tenho a honra de poder estar aqui, cara. Teu canal é excelente. De novo, como já te falei, eu consigo aprender tanta coisa, cara, com o teu canal. Mesmo que eu não vá seguir a técnica, mas eu consigo aprender tanta coisa aqui. Explica tão bem, velho. E tudo de graça aí. Quem quiser, é só assistir aí os vídeos, bota a playlist aí lá, sai seguindo. Agradecer a oportunidade. Tamo junto, precisar. Tô aí, tô sempre disponível, tô aí sempre comentando no teu canal. Tô sempre, todos os vídeos, eu assisto todos os vídeos. E, de novo, como eu gosto de falar sempre, aquilo que foi bom para você, retenha. Aquilo que não for, descarte. E é isso. Perfeito, perfeito, cara. Essa frase eu acho demais, né? Fala. E rede social eu não tenho. Eu só tenho YouTube e LinkedIn. Questões profissionais mesmo, mas não gosto de Instagram, porque não vai ficar rolando tela para cima, não. Muita ansiedade. E para quem gosta de música, né? Gosta de guitarra, tu tem outro canal que tu fala sobre guitarra, né? Sim, até não tá não movimento muito mais em relação a isso, mas volta e meia, boto algumas coisinhas lá, gosto de tocar minha guitarrazinha, meu metalzinho aí, e é nóis. Tem vídeos legais lá, eu já vi. Porra, Então, massa. gente, bem legal mesmo. Gente, reforçando, então, quarta-feira eu quero fazer esse encontro ao vivo, para quem quer participar, é gratuito, entre no grupo do Telegram, não vou ficar mandando propaganda no Telegram, não vou ficar enchendo, né, ninguém, é só porque no Telegram fica fácil no dia da reunião, eu mandar o link do Zoom, o pessoal acessa, depois, futuramente, eu quero ver se eu tiro algum corte desse encontro para colocar também aqui nesses vídeos de domingo, né, porque sempre ajuda outras pessoas também, mas o objetivo é a gente ficar fechado, porque aí o pessoal pode falar à vontade, que se sair alguma coisa mais polêmica aí, não se preocupe que não vai para o ar, tá? Não vai para a internet também, beleza? Muito obrigado a todos, uma ótima semana para todo mundo aí, e a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu!